Olá pessoal, tudo bem? Sou o Diogo Mainardes e esse canal é o Programando Finanças. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no projeto que responde aquela seguinte pergunta: será que vale a pena ou não você ter um veículo próprio? Será que vale você comprar um carro? Será que vale a pena você comprar uma moto? Lógico que a decisão de comprar um carro é sua. Vocês vão fazer os cálculos e a decisão de comprar ou não é inteiramente sua. Você que vai ver se o carro vai valer a pena para você ou não, no final das contas. Nesse vídeo aqui, a gente vai começar um projeto utilizando o React Native para desenvolver no ambiente Android e lá a gente vai começando a dar forma para o nosso projeto. Primeiramente eu vou criar uma base, né, do nosso projeto e depois a gente vai evoluindo ele, estilizando, colocando novos recursos, colocando novos cálculos, consultando APIs, enfim, a gente vai fazer esse projeto bombar. Então se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e também nos siga lá no Instagram, porque no Instagram eu vou estar postando sempre dicas e vou pedir por lá algumas sugestões. E também se tiver alguma pergunta, não precisa ser só no Instagram, tá? Nos comentários aqui do vídeo, pode jogar lá embaixo também alguma dúvida, alguma coisa que queira corrigir também, que daí eu corrijo no próximo vídeo e a gente vai batendo papo por lá, tá certo? Para você ter o seu ambiente para desenvolvimento em React Native no Android, varia de computador para computador, de sistema operacional para sistema operacional. Eu estou utilizando o Mac para desenvolver, mas se você tem o Windows, Linux, procure na internet os tutoriais de como criar esse ambiente para você desenvolver. Varia de sistema operacional para sistema operacional. Então, o meu eu já deixei pronto já para a gente sair programando. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho o meu Visual Studio Code instalado, que eu também uso o Visual Studio Code, também não sou de ferro. E eu tenho aqui o emulador do Android já rodando. Aqui dentro do terminal do Visual Studio Code eu já vou rodar o seguinte comando: npx react native init meu simulador. E para você criar um projeto com TypeScript você precisa usar um template. Então, template. Deixa eu até ter um comando aqui. Template React Native Template TypeScript, ok? Dando um Enter, ele vai instalar todas as dependências da minha máquina, vai criar uma pasta chamada Meu Simulador, que é o nome do meu projeto, e lá dentro vai ter todos os arquivos que eu preciso para poder rodar. Se você dá uma olhada na pasta, você vai ver que tem vários arquivos de configuração lá, e o que a gente vai se atentar hoje e um pouquinho mais para frente seria o app.sx. O app.sx é o principal, é o arquivão principal, é o root da nossa aplicação. E repara que ele já é TSX, ele não é JSX, ele já é TypeScript, então ele já faz tudo isso por baixo para você. Aquele template já deixa tudo no esquema. Vamos lá, para rodar pela primeira vez nosso projeto, vamos lá. Yarn Android. Dê um Enter, ele já vai identificar que tem um emulador e vai rodar a nossa aplicação lá dentro. Ele vai abrir um terminal para se comunicar com um emulador. Então não fechem esse terminal, minimiza ele. Ele demora um pouquinho para subir, mas na hora que sobe é suave. Certo? Então já temos aqui dentro do nosso emulador o projeto rodando. Você vai ver que ele já tem um template do próprio React Native, ele já vem aqui com uma documentação dele já dos básicos, estilos, componentes. E o que é legal é que toda vez que você fizer uma alteração no arquivo, ele já altera direto dentro do emulador. Por exemplo, eu venho aqui em Step 1, eu posso colocar aqui primeiros passos. Na hora que eu salvo esse arquivo, lá dentro do meu emulador já aparece primeiros passos. Então é muito legal que você já vai codando e já vai vendo o resultado. Isso é bem bacana. Lógico que eu estou usando o emulador para ficar gravado aqui para vocês e vocês verem a tela do celular. Mas quando vocês forem desenvolver e quiserem economizar um pouco de memória, processador, vocês podem conectar o celular e rodar a aplicação direto no celular também. Ele é uma outra forma de você preparar o seu ambiente, mas é uma forma de você economizar a memória do seu computador e assim você produz muito mais rápido. Vamos apagar esse monte de documentação que ele gerou aqui para a gente e vamos começar uma aplicação do zero. Vamos apagar aqui, apagando todos esses códigos aqui. Vou apagar uma linha em branco aqui que dá toque. Então, beleza, temos uma aplicação em branco aqui. Vamos utilizar a tag view, que é um componente do próprio React Native, tá certo?
Essa view é equivalente a div dentro de um projeto HTML. Então eu tenho a view e para você digitar um texto na tela, para você printar um texto na tela, você usa o componente text. Olá, mundo. A clássica. Salvou, aparece para nós lá, olá, mundo. Vocês viram que é bem simples, já está rodando. Você já tem uma aplicação Android rodando, basicamente. Agora a questão, a gente vai dar uma estilizada rápida aqui, só para a gente entender como que funciona os estilos no React Native. Vou utilizar a forma padrão, a forma nativa do React Native, mas tem também a forma mais incrementada. A gente vai mais para frente, a gente vai mexer com Style Component, então a gente vai trabalhar com isso depois. Vamos começar pelo básico. Vamos lá, como que a gente faz para criar uma folha de estilo dentro do nosso projeto? O React Native ele é um pouquinho diferente para fazer isso. Vamos lá, a gente vai criar uma variável chamada styles e dentro style sheet, a gente vai chamar stylesheet.create. Abre parênteses, abre um objeto e aqui a gente vai colocar o nome da nossa classe, título, por exemplo. E aqui a gente pode colocar um color red. E dentro do componente que a gente quer colocar aquela classe, né? A gente vem e coloca style igual, abre um objeto e chama o nosso objeto styles. Styles.título. Salvou, ok, já apareceu vermelho. Mas tá meio feio. Vamos melhorar um pouquinho mais isso daqui. Lembrando, uma coisa que vale a pena lembrar, tá? Quando você coloca uma view, ele é uma div com display flex, então você vai usar o flexbox a rodo aqui. Então, recomendo que dê uma estudada também em flexbox para você poder alinhar os objetos de uma forma melhor. Bom, vamos lá. Vamos centralizar a partir do container. Então, eu vou colocar aqui já styles.container. E aqui em cima eu crio container flex justify content center e align items center. Salvou. Olha lá, já está tudo centralizado. Então eu já tenho aqui olá mundo. Vamos aumentar um pouquinho a letra. Font size 50. Olá mundo. Nosso primeiro app já está criado, então tá suave. Então a gente já começou aqui, a gente já criou, já tem um componente, já está utilizando dois componentes já dentro do próprio React Native. A gente já tem como criar uma folha de estilos e agora a gente vai partir para uma próxima etapa. A ideia do projeto é você ter vários passos para você preencher, para você poder calcular os custos do veículo. Para isso, a gente vai usar um componente que é o React Native Wizard. O React Native Wizard está publicado lá no NPM e ele é um passo a passo bem simples. Ele não é nada complicado, ele é uma coisa bem simples de se aplicar. Você copia e cola basicamente. E ele já tem o suporte a TypeScript nativo, então, só instalar e usar ele. Então, baseado na documentação dele aqui, basicamente você vai abrir seu terminal lá no seu projeto, dar um yarn add React Native Wizard, vamos lá, instala ele aqui, ele vai instalar a dependência. Ok, já instalou. Aí, aqui dentro da documentação, ele já tem alguns exemplos e tal. E o interessante é que ele já tem aqui, por exemplo, um Advanced Usage Example. É uma forma mais avançada de usar o próprio componente deles. Basicamente faz isso daqui, ó. Copia esse código. Copia todo ele. Vamos lá dentro do nosso projeto. Vamos criar uma pasta src. Dentro dessa pasta componentes. Eis aqui a forma que eu costumo trabalhar, tá? Mas vocês fiquem à vontade para estruturar da forma que você deseja. Então, componentes, vou colocar aqui pages. E dentro de pages eu vou colocar wizard, que é o nosso passo a passo. E aqui dentro eu vou criar um index.sx rnf, já criou nosso componente. Basicamente, na verdade nem preciso, na verdade é só colar. Pronto, já tenho tudo funcionando aqui.
Agora, lá na nossa app.sx, ao invés da view aqui, eu vou trazer wizard, auto-import do componente, tal. Eu coloquei em letra minúscula? Não. Boa prática colocar aqui, nesse caso, nome de componente maiúsculo, tá, gente? Então, aqui, já tive que mexer tudo aqui. Aqui e aqui. Pronto. Vou até tirar o estilo aqui, que não faz sentido agora. Salvou. Alguma coisa está faltando aqui ainda. Aí, agora sim. A partir do momento que você importou o componente da forma correta, né, não da forma errada que nem eu fiz, vocês já tem aqui um passo a passo já para poder usar. Olha que belezinha. Então depois a gente vai evoluir esse componente criando os nossos steps. Nesta parte do vídeo a gente vai criar agora os componentes que vão compor este wizard, esse pequeno passo a passo aqui. A gente vai criar os steps de cada um. O primeiro sempre vai ser, no nosso caso, vai ser a localização. É importante saber a localização da pessoa. Lembra do vídeo anterior que a gente falou sobre que o IPVA é um imposto estadual? Então é importante saber que essa pessoa é daquele estado. Você repara que dentro do nosso wizard lá, ele tem uma variável chamada step list. Nessa variável step list, ele tem todos os passos que vai compor aqui dentro de cada step. E aqui, no exemplo deles, eles já colocaram um componente fixo. A gente vai criar o nosso. Vamos lá, dentro da pasta wizard, que vai estar dentro daquele contexto do passo a passo mesmo, eu vou colocar aqui o step localization, por exemplo, step localization. Criar um index.sx. RNF, selecione a sua localização. Salvei, volto lá para o nosso wizard e vou colocar o nosso componente aqui, step localization. Eu vou importar ele aqui em cima, import from step localization. Repare que ele já automaticamente eu já salvei, ele já colocou o nosso componente aqui dentro. Lá, seleciona a sua localização. Próximo passo, a gente vai colocar o preço do carro. Então vamos criar um outro componente aqui. Step car price. Dentro dele de novo um index.sx. RNF, digite o valor do veículo e valor do veículo, tabela FIP. Tá certo? Então aqui a gente já tem o componente step car price. Vamos importar ele aqui no topo do nosso wizard. E já temos ele aqui dentro. Salvou. Ó. No primeiro passo eu já tenho seleciona a sua localização. No segundo passo, digite o valor do veículo, tabela FIP. Mesma coisa, só que dessa vez eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Vamos pegar essa pasta, copiar, colar, renomear. Step fuel. Depois eu quero ver na sugestão, no comentário aí, qual que é o nome melhor para esse componente aqui. Tá bem feio, inclusive. Então eu já tenho o index aqui dentro. Aqui dentro eu vou colocar digite o valor do combustível. Autonomia do veículo e km por mês. Vamos importar de novo aqui, step, ao invés de ser car price agora fuel, e importar o componente aqui dentro. Beleza?
Já temos aqui o componente rodando. Digite o valor do combustível, autonomia do veículo, quilômetros por mês. Tem aqui também, digite o valor do veículo, o valor da tabela FIPE, que é o segundo passo, e localização. Ok, falta mais um agora, que é a de manutenção. Então vamos fazer da mesma forma, copia e cola a pastinha. Step Car Repair. E vamos apagar esses caras aqui. E valor da manutenção anual. Ok. Vamos voltar para o nosso wizard. Car Repair. E importar dentro do nosso wizard. Funcionando. Vamos colocar aqui o step report, que seria um step de relatório. Vamos fazer da mesma forma. Vamos separar esse cara daqui. Rename. Step report. Vamos entrar no index dele. Resumo dos gastos. Salvou. Vai no wizard. Importa esse cara que está faltando. Car Repair. Opa. Pronto, já tem aqui todos os passos necessários para o nosso projeto. Selecione a sua localização, digita o valor do veículo, tabela FIPE, digita o valor do combustível, autonomia, quilômetros por mês, valor de manutenção anual, resumo dos gastos. Esse vai ser o nosso último passo, onde a gente vai dar o relatório da pessoa para ver se ela vai gastar muito ou se vai gastar pouco. Aqui a gente vai incrementar demais, a gente vai colocar gráfico, vai colocar um monte de coisa bem da hora. Tá certo, pessoal? Então, assim, esse passo a passo aqui, essa lib de passo a passo é muito simples de usar. Isso aqui vai atender perfeitamente o nosso projeto. Vamos falar agora sobre alguns componentes de input. Até agora a gente criou alguns componentes e tal. Vamos trabalhar um pouquinho agora, vamos entender um pouquinho agora como funcionam alguns inputs aqui do React Native. Vamos lá no Step Localization primeiramente. Vamos entrar dentro do nosso componente. E aqui dentro, vamos colocar text input. É um campo de texto comum, tá? Ele pode ser um campo de texto, pode ser um campo de numérico. Vamos lá voltar para o nosso passo. Aqui ele aparece sem estilo nenhum, ele é um quadro em branco apenas. Então, se você clicar, ele vai aparecer o teclado aqui do Android para a gente digitar, fazer a digitação. Se você quiser que esse daqui seja um campo numérico, aí você tem algumas opções. Por exemplo, você vem aqui dentro do text input e você coloca keyboard type. E aqui ele aceita vários tipos de teclado. No caso aqui eu vou colocar o numeric. Vocês vão reparar que na hora que eu salvar, a partir do momento que o foco já entrar no campo, ele já sobe para mim o teclado numérico para digitar. Porém, no nosso caso aqui, a gente não vai usar text input. No caso do React Native, a gente tem que utilizar que é um componente chamado Picker. Clicando aqui, a gente vai abrir o GitHub e lá no GitHub ele vai mostrar como instalar, como utilizar e tudo mais. Vamos lá instalar no nosso projeto, utilizando o Yarn. Vamos lá voltar no nosso projeto, colou, instalando a dependência, ok, já instalou. Aí, aqui embaixo eu tenho um exemplo de como utilizá-lo. Então, vamos lá, basta copiar esse cara aqui. Simples, rápido e prático. Simples como voar, como já me falaram uma vez. Então, assim, eu tenho aqui, vou importar esse cara, Picker, ok. E aqui ele tem um disvalue, vou colocar aqui São Paulo, um value change, eu vou dar um console.log item value. Na label eu vou colocar São Paulo e Rio de Janeiro, RJ. Fechou? Repare que
Deixa eu tirar aqui. O que é legal desse picker é que ele abre o Select Box, que é nativo do seu aplicativo, do seu sistema operacional. Então, se você está usando o Android, ele vai usar o Select Box do Android. E se você usar do iOS, ele vai abrir do iOS. Cada sistema operacional trabalha de uma forma. Você usando esse componente, você centraliza isso apenas um. Então aqui, ó, eu tenho o estado de São Paulo, ó, ele faz o modal, ele fecha, ele apaga. São Paulo e Rio de Janeiro. Você viu que é diferente do HTML que a gente está acostumado. O HTML você coloca lá um combo box e aparece ali na tela. Para aplicativo é um pouquinho diferente. Então você usa esse componente para você poder utilizar ele e trazer a seleção de forma nativa. Aqui vamos fechar por enquanto. Depois a gente vai, como eu falei, a gente vai sempre incrementando esse projeto. O próximo passo, se não me engano, é o Car Price, é isso? É isso. Aí digite o valor do veículo. Então, text input, keyboard type igual a numeric. E colei 2 vezes. No próximo passo, também são 3 campos numéricos. Então, eu já até vou copiar esse cara. Step fuel. Aqui. Importando ele no projeto. Pronto, já tem os 3 campos aqui definidos. E o step car repair, que seria o campo de manutenção. Então vamos lá, text input. Fechado. Já temos aqui os passo a passos. O select box aqui também, o campinho de seleção. O nosso wizard já está funcionando de forma básica, do jeito que veio mesmo, sem estilo e tal. A gente vai estilizar isso depois. No próximo vídeo, a gente vai incrementar esse cara, vamos aplicar uma folha de estilos para ele e depois vamos trabalhar com estado, ou seja, para cada step que a gente for utilizar aqui, a gente vai validar se o cara digitou um campo válido ou não. Se você gostou desse vídeo, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e também lá no Instagram, como eu já falei anteriormente, você vai ter lá, eu vou postar dicas, eu vou pedir sugestões também de vídeos, para a gente estar sempre melhorando tanto o nosso projeto aqui, assim como a gente vai estar evoluindo também os nossos vídeos aqui no YouTube. Então, pessoal, eu agradeço e fique por dentro das próximas novidades.